e encontra com um profeta de nome Aías. Aías tem uma capa nova sobre ele, mas não obstante ser nova, ele rasga em 12 pedaços. E o texto diz que eles estão a sós no campo. Ele entrega 10 pedaços a Jeroboão. Ele diz que Jeroboão vai reinar sobre 10 tribos, e apenas 2 ficarão com o filho de Salomão. E Aías faz uma promessa para Jeroboão. Diz a Jeroboão que se ele honrar a Deus, se ele obedecer a Deus, Deus vai edificar a ele uma casa firme e uma dinastia firme. Então, passado esse episódio, apesar de estarem os 2 no campo, eu não sei se Aías falou, se Jeroboão falou, mas chega aos ouvidos de Salomão a profecia. Ora, Salomão então fica irado. Jeroboão, para não morrer, foge para o Egito, que é o lugar dos fugitivos e dos escondidos na Bíblia. Jeroboão então vai para o exílio no Egito. Pois bem, Salomão morre. É o tempo da coroação de Roboão. Roboão vai ser coroado. Então as tribos do norte mandam chamar Jeroboão. E por que mandam chamar Jeroboão? Porque Jeroboão tinha uma palavra profética sobre ele. Ele diz no texto que Jeroboão é o porta-voz dessas tribos. Eles dizem para Roboão: alivia a carga que teu pai colocou sobre nós, porque é muito pesada e nós não podemos carregar. Roboão pede 3 dias para dar a resposta. E ele então pede conselho aos anciãos, que dizem que ele deve aliviar a carga e ganhar o povo. E ele pede conselhos aos jovens, que dizem que ele deve ser duro. Roboão então chama o povo novamente à sua presença. Ele diz: o dedo mínimo, meu dedo mínimo é mais grosso que o lombo dos meus pais. Veja bem, estava tudo já preparado nos bastidores para uma rebelião, para uma insurreição. E a queixa do povo era válida, porque a riqueza de Salomão com certeza vinha de trabalho forçado e vinha de imposto alto. Pois bem, Roboão diz essa resposta dizendo que ele ia cobrar ainda mais do que seu pai tinha cobrado. Quando ele dá essa resposta, é a senha. Porque na verdade a unidade de Israel era a mão de Deus e a graça de Deus. Porque Israel já nasceu dividido. Eram os filhos da amada, os filhos da desprezada, os filhos da serva da amada, os filhos da serva da desprezada. Sempre houve uma tensão. Uma tribo aproximava mais de outra tribo ficava mais distante da outra. Deus tirou a mão e então as tribos do norte dizem: vamos cada um para a sua tenda, ó Israel. O que temos com Roboão? Ele que cuide da casa de seu pai e da casa de Davi. Pois bem, chegamos então ao texto oralito. O texto vai dizer que Jeroboão começa a reinar. E quando ele começa a reinar, a primeira atitude dele é boa. Ele edifica Siquém, na região montanhosa, e passa a refletir ali. Mas no versículo 26 aparece uma preocupação no coração de Jeroboão. E a preocupação de Jeroboão é o seguinte: agora tornará o reino para a casa de Davi. E no versículo 27 ele diz: o coração do povo vai voltar para Roboão. Aleluia! Jeroboão aqui começa o primeiro passo para o seu fracasso. Jeroboão aqui começa o primeiro passo para o seu ministério ser reprovado. Jeroboão expressa uma preocupação com o coração do povo. Jeroboão acha que ele tinha entendido que era o povo que tinha colocado ele naquela posição. Mas na verdade, o povo só manda chamar Jeroboão porque sabia que Jeroboão tinha recebido uma palavra de Deus. E agora Jeroboão está preocupado com o coração do povo. Deixe eu te dizer algo na introdução dessa mensagem. O ministro, o obreiro, o chamado, o escolhido, ele tem que se preocupar com o coração de Deus. Ele está em sintonia com o coração de Deus. Quando eu agrado o coração de Deus, então Deus, que é o Senhor, inclina o coração do povo ao meu favor. Agora, quando eu me preocupo em agradar o povo, então eu acabo desagradando o coração de Deus. Aleluia! Ame o povo, mas ame mais a Deus. Honre as pessoas, mas honre mais a Deus. Agrade as pessoas, mas agrade mais a Deus. Se a minha ênfase, se o que eu estou procurando em primeiro lugar é o coração das pessoas, eu estou começando a sair da rota que Deus traçou para mim. A minha preocupação é: eu tenho que pregar uma mensagem que saia do coração de Deus. Eu tenho que cantar um louvor que saia do coração de Deus.
Eu tenho que ensinar o que veio do coração de Deus. Eu tenho que aconselhar o que veio do coração de Deus. Mas quando eu quero, aleluia, manipular o coração do povo, quando eu quero o coração do povo para mim, aleluia, aí ao invés de Deus inclinar o coração, aí eu começo a inclinar o coração do povo ao meu favor. E isso é o primeiro passo para a derrocada de um ministério. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Fazendo isso, diz o texto então que Jeroboão toma conselho. É engraçado que Jeroboão não aprendeu nada com a história. Ele foi avisado porque Salomão tinha perdido o reino. Ele viu que Roboão pediu conselhos errados e perdeu o reino. E agora ele vai pedir conselho. E pelo conselho que ele recebeu, ele não pediu conselho no lugar correto. Ele não pediu conselho a pessoas sábias. E o conselho que deram a ele foi que ele levantasse 2 bezerros em cada cidade estratégica e impedisse o povo de ir adorar em Jerusalém. Meu amado, o segundo passo do homem à derrota, seja ela emocional, financeira, mas principalmente ministerial, é aonde é a tua referência. Quem são os teus mentores? Aonde você está bebendo essa água? Aonde você está comendo esse pão? Um conselho errado pode destruir uma vida. Quem dirá Absalão que perdeu a guerra porque ouviu o conselho errado? Mas há pessoas que na hora de pedir conselho não procura aquele que é sábio, mas procura aquele que é tolo. E o tolo só vai dizer tolices. E você vai se enveredar em caminhos estranhos e vai se perder. Há pessoas que começam bem, mas depois que começa a crescer, ele não quer mais ouvir o conselho do seu pastor, porque o seu pastor é simples demais, o seu pastor se veste simples demais, o seu pastor é inculto, então ele acha que agora ele precisa de conselho novo. Então ele começa a buscar conselheiros e tem uma dificuldade. É muito difícil encontrar conselheiros fiéis quando você é alguém notório, quando você é alguém poderoso, quando você é alguém que pode oferecer privilégios. Porque além de encontrar um conselheiro sábio, você precisa encontrar um conselheiro de coragem para te dar um conselho que venha do coração de Deus e não que venha do teu coração para te agradar. E ele tomou conselho e fez um bezerro, aleluia, em Betel e outro em Dan. Jeroboão está introduzindo a idolatria no meio do povo de Deus. Na verdade, o povo já estava acostumado com a idolatria por causa de Salomão. Deus unge Jeroboão, escolhe Jeroboão, coloca Jeroboão no lugar para ele fazer diferente, e ele vai errar os mesmos erros. E ele levanta ídolos. Jeroboão morreu, mas o espírito de Jeroboão está em nosso meio. Pessoas que desejam levantar ídolos e desviar a adoração ao verdadeiro Deus. E quando eu falo de ídolos, são 2 tipos de ídolos. Em primeiro lugar, o ídolo como o homem. No nosso meio se costuma, aleluia, disfarçar a idolatria de honra. Assim como no catolicismo se disfarça a idolatria de veneração, ou hiperveneração, no caso de Maria. Mas honra é honra. Honra é bíblico. Mas quando eu vou num show e coloco uma bandana com o nome do cantor ou da banda na testa, isso não é honra, isso é idolatria. Quando